Boa tarde, eu sou Matilde Costa. Irei-vos acompanhar no seminário Como Proteger a Democracia. Daremos então continuidade às comunicações livres, desta vez com ex-alunos aqui da UTAD. O primeiro orador temos Nuno Teixeira com algoritmos e a democracia e a invisibilidade LGBTQIA+, no espaço digital. De seguida, Filipe Ribeiro, que nos fará refletir sobre a memória do retorno e a construção da democracia portuguesa. E de seguida, um debate de Miguel Moreira e Renato Costa sobre as legislativas de 2024. Teremos também Marisa Mourão como moderadora da mesa. Minutos para cada apresentação, mas eu já falei com os nossos oradores que vão ser simpáticos e reduzir ligeiramente o tempo para que haja algum tempo para depois debatermos. Esta é uma mesa de alunos e ex-alunos da UTAD, portanto deixa-nos muito felizes eles estarem aqui connosco. Vamos então começar com o Nuno. Força, Nuno. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, quero expressar a minha felicidade por regressar à casa que academicamente me viu nascer e, portanto, a comunicação que eu trago, como já foi dito, é os algoritmos e a democracia e compreender como é que esta relação algorítmica patente nas plataformas digitais implica falarmos de visibilidade ou invisibilidade da comunidade LGBTQIA+, no espaço digital. Quero, antes de partir para a apresentação, dizer que esta comunicação acaba por se coadunar com aquilo que eu estou a desenvolver na minha tese de doutoramento e, como tal, e dado o estado inicial em que me encontro na revisão da literatura, não apresento ainda resultados empíricos. Portanto, a questão que eu trago, a questão central que vai nortear a minha comunicação é como é que os algoritmos moldam a invisibilidade LGBTQIA+, nas redes sociais e que implicações isso tem para a democracia. Começo por trazer o modelo clássico democrático de Habermas, que defende a existência de uma democracia deliberativa e de uma esfera pública onde existe um espaço mediador entre o Estado e a sociedade, onde todos têm igualdade na participação discursiva. E, portanto, a esfera pública é um espaço onde todos podem participar com a mesma representatividade, através de uma racionalidade comunicativa. Todavia, operaram mudanças com a plataformização, dado que hoje falamos de uma esfera pública que se encontra interconectada e interligada pelas possibilidades e pelas potencialidades digitais. Todavia, esta esfera pública digital traz-nos diversos desafios devido à mediação algorítmica que acarreta a fragmentação do público, a visibilidade seletiva e um eventual apagamento. Do que a literatura nos diz, os algoritmos, pouco se sabe acerca dos algoritmos porque eles são opacos. Na literatura, comumente são encarados enquanto black boxes, dado que o funcionamento deles não é bastante claro. Todavia, sabe-se que priorizam, classificam, associam e filtram os conteúdos a que nós temos acesso, havendo, portanto, uma subversão do gatekeeping, do agenda setting, bem como do framing, que eram atividades anteriormente ligadas unicamente aos jornalistas. Portanto, falamos de uma era digital onde está assente o capitalismo, onde a economia de atenção é encarada enquanto mercadoria e onde tudo é feito operando numa lógica de rentabilidade económica onde a equidade é irrelevante. A comunidade LGBTQIA+, socorre-se às redes sociais para diversos fins, como interação, a afirmação e a exploração da identidade sexual, e isto pode ser interpretado à luz da teoria dos usos e das gratificações, e a procura destes espaços por parte da comunidade que é encarada enquanto minoritária e marginalizada do ponto de vista histórico-social, deve-se ao facto de inexistir, aliás, um suporte offline que garanta uma partilha e uma interconexão com as pessoas.
Todavia, como eu já referi, a questão algorítmica das plataformas levanta desigualdades e revela-se injusta para estas comunidades, uma vez que se dá constantemente a proliferação de discursos de ódio e de fake news. Eu fiz um esquema para tentar exemplificar como é que ocorre o silenciamento, a invisibilidade e a marginalização, obviamente à luz do que nos diz a literatura. Portanto, operando através de algoritmos que tendem a formar câmaras de eco e bolhas informacionais, ocorre a polarização que tende a espoletar a proliferação, como eu já disse, de fake news e de discursos de ódio que tendem a aumentar o alcance, ocorrendo assim, como nos dizem diversos teóricos, uma infodemia anti-LGBTQIA+. Portanto, há um silenciamento, há uma invisibilidade e há uma marginalização através de fenómenos como o shadowbanning e a redução do alcance dos conteúdos, que acaba por ser mensurável através das diferentes métricas que são passíveis e possíveis de observar nas redes sociais. Portanto, a desinformação basicamente prolifera narrativas especulativas que acabam por gerar discórdia, mas ao mesmo tempo revelam-se elementos atrativos para o público. Percebemos então que nesta era do capitalismo digital existe a mercantilização da discórdia e a normalização da aversão contra as minorias. Não obstante, e dado que também existem estereótipos e estigmas e preconceitos nos mídias tradicionais, dada a velocidade estonteante com que as informações circulam nos espaços digitais, as redes sociais tendem a reforçar e a amplificar estes estereótipos, preconceitos e estigmas. Falamos também de influenciadores digitais enquanto líderes de opinião do século XXI que também experienciam e contactam com a marginalização algorítmica através da redução da visibilidade dos conteúdos e da prática do shadowbanning. Perante isto, os influenciadores acabam por socorrer de diversas estratégias para tentar contornar a censura algorítmica, como o humor, o algospeak, emojis, hashtags estratégicas, movimentos mímicos, memes com trilha sonora, recorrência ao pronome pessoal nós e fenómeno do engagement pods, que é basicamente quando os influenciadores, mesmo que o conteúdo não tenha nada a ver com os deles, acabam por se interconectar, fazendo comentários e interagindo com o conteúdo para contornar o algoritmo e para dar informação ao algoritmo que aquele conteúdo é relevante. Portanto, ao nível da discussão e das conclusões, portanto, temos as redes sociais enquanto estruturas que acabam por amplificar o ódio e a desinformação. Existe uma mercantilização do ódio e uma normalização da rejeição das minorias, portanto, aqui o ódio enquanto fonte lucrativa e ao que o algoritmo reconhece como viável em termos económicos. Redes sociais apresentam-se então como espaços ambivalentes para a comunidade LGBTQIA+. Por um lado, são procurados para intuitos como, por exemplo, a afirmação e exploração da identidade sexual e a conexão com os pares, mas tendem a ser excludentes e a acabar por resultar em fenómenos de marginalização, acabando por atuarem enquanto explotarem um otimismo cruel, como nos dizem diferentes autores. Portanto, nós aqui percebemos que existe uma tensão entre o modelo democrático habermasiano e a realidade no espaço digital. Por um lado, o modelo da Habermas pretende uma igualdade nas condições de participação e de visibilidade, coisa que não é possível com os algoritmos, dado que operam cada vez mais em prol de interesses económicos. Portanto, a invisibilidade de conteúdos LGBTQIA+, afeta inquestionavelmente a igualdade na esfera pública digital, um elemento essencial para a democracia deliberativa, já que se pretende que exista uma visibilidade igualitária. A presença de algoritmos realça a existência de barreiras à participação cívica e à formação de opiniões que promovam a inclusividade e a inclusão, já que amplificam discursos de ódio, fake news e acabam por silenciar grupos minoritários. A democracia só é alcançada quando existe, portanto, a representação e a visibilidade de todos os integrantes da esfera social, para que todos possam participar, para que todos possam tecer opiniões e formar também opiniões com base na dos demais.
Trouxe aqui algumas medidas possíveis para um espaço público digital democrático e inclusivo, tendo como base a Habermas em 2022. Portanto, ele pressupõe a reestruturação do design democrático dos algoritmos, assentes na transparência e na supervisão, o reforço de espaços digitais que sejam inclusivos, uma regulação democrática de plataformas digitais, sobretudo através de uma literacia mediática e digital, uma desmercantilização do espaço público digital e uma defesa da autonomia da sociedade civil. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada, Nuno. Não sei se queres Qual é o transitar. És tu agora. Posso por esse lado? Sim, se quiseres usar a apresentação. Sim, tenho a apresentação. Se calhar vamos trocar, não É Temos isso. aqui Faço aqui a etiqueta. Queres isto, não és? Sim. Vai estar desligado, mas eu vou apresentar assim sem suporte. Pronto. Vamos então passar agora para as questões da memória. Falta. Aqui. Ok. Cadê o lado? Assim? Acho que é o contrário. Assim. Peço desculpa, Francisco, mas eu estou aqui habituado. Temos aqui às questões técnicas. uma transição técnica, mas fiquemos então agora com o Filipe Ribeiro. Força, Filipe. Que faz parte da organização, não é? Deste tipo de seminários, destes eventos. A minha apresentação é sobre memória do retorno e construção da democracia portuguesa, obviamente, porque é disso que estamos a tratar. Eu vou trabalhar será um artigo ou um estudo que está a ser desenvolvido, que tem como base e como origem a minha tese de doutoramento, que é centrada no estudo dos retornados e como essas comunidades foram integradas no nosso território. Em relação a este estudo em concreto, eu vou trabalhar a questão dos retornados, a sua integração e o seu contributo para a democracia portuguesa no pós-25 de Abril. Portanto, o objetivo primário ou geral deste estudo é compreender de que modo os retornados contribuíram, através da sua reintegração, para a participação ativa na construção da democracia, quer profissionalmente, quer socialmente e até culturalmente. Depois isto desdobra-se em alguns objetivos mais específicos, como a análise do fenómeno do retorno, a identificação do percurso de reintegração social e profissional deste grupo, se é que podemos chamar. Vou examinar as representações no discursos, porque também tenho entrevistas com retornados e vou analisar essas mesmas entrevistas e compreender de que forma os processos de reintegração contribuíram para a recomposição do tecido empresarial, social e, no fundo, o erguer da democracia portuguesa no pós-25 de Abril de 74, há 52 anos quase. Pronto, das metodologias, deixa-me controlar aqui o relógio, para respeitar aqui a chefe da mesa. Nas metodologias assentam em 3 dimensões. A primeira, pesquisa bibliográfica, que é transversal a qualquer estudo, não é? Sobre livros, artigos, teses que abordam este fenómeno do ponto de vista mais genérico. Depois temos também a análise documental e da imprensa da época, portanto, analisando a comunicação social, principalmente os jornais e aquilo que era noticiado sobre a integração dos retornados e a integração social profissional, como falei, nesse período, principalmente após o ano de 75, que é quando se dá a maior mobilização de pessoas, estão entre 500 mil e 800 mil, das ex-colónias para a chamada metrópole, e por fim analisar os retornados através de entrevistas e testemunhos orais, analisar o seu discurso. No enquadramento teórico, vou mobilizar essencialmente 2 conceitos. Primeiro, de memória, abordando Albax, que tem a memória coletiva como o seu grande tema de estudo, mas também Assmann, Aleida Assmann e Jas Assmann, que trabalham os conceitos de memória cultural e memória comunicativa, por exemplo. Depois, na identidade, sobretudo o conceito de identidade cultural de Stuart Hall, portanto, e a partir daí analisar todo o retorno como momento de reconfiguração identitário e de reconstrução da Portugal democrático. Em termos de história, porque estamos a falar também sobretudo de história, de cultura, comunicação e história,
esta categoria histórica e social vai ser analisada, considerando principalmente os contributos de alguns autores que eu destaco aqui: Fernando da Costa, Cláudia Castelo, Elsa Peralta, Fernando Rosas e outros autores contemporâneos, obviamente, mas que trabalharam do ponto de vista científico e académico todo este processo que levou à integração, à mobilização, descolonização, mobilização e depois integração dos retornados. Eu trago aqui alguns exemplos de contributos que já existem em artigos, em livros, que dizem que, por exemplo, os retornados contribuíram para a criação e dinamização de empresas, hospitais, instituições de ensino, nomeadamente universidades, onde nós estamos. Não é? Muitas das novas jovens, chamadas jovens universidades, foram criadas há menos de 50 anos, foram apetrechadas com quadros que vinham das universidades de Luanda e de Lourenço Marques, portanto, Angola e Moçambique, e isso também se reflete noutros sistemas de educação, não só no ensino superior, mas também no ensino secundário e básico. Depois, o capital social, profissional e cultural que trouxeram, aliados às políticas públicas de apoio, porque foram apoiados, obviamente, por políticas estaduais, políticas públicas de acesso democrático, contribuíram para acelerar transformações na jovem democracia. A partir de 76, verificou-se, aqui com a ajuda de Fernando da Costa, que houve um forte crescimento na criação de empresas. Temos um aumento registado de 32,6%, isto são dados do INE, em sociedades constituídas em Portugal, no pós-25 de Abril, e que depois, em 77, houve nova subida de 28% de criações de sociedade. Depois também temos aqui um apoio que era o programa CIFRE, que emprestava dinheiro, financiou a criação de milhares de pequenos negócios, portanto foram constituídas um número alargado de sociedades, pequenas sociedades, PMEs. O nosso tecido empresarial é constituído sobretudo por PMEs, que levou a um investimento de cerca de 17 milhões de contos. Isto convertido nos euros atuais, estamos a falar de muito dinheiro. Ainda, segundo a Costa, os comércios, cafés, restaurantes, odores, músicas, reverbações, jovens de pele e olhar quentes logo surpreenderam, cativando os que passavam. Portanto, isto reflete aqui o impacto não só social, profissional, mas também cultural e que foi o resultado do impacto da chegada deste grupo. Pelo país multiplicavam-se negócios. Depois estou aqui a citar empresas comerciais, como cafés, restaurantes, supermercados, indústrias, aviários, fábricas transformadoras, muitos exemplos de negócios que foram criados. Portanto, isto já entrando na reta final da minha apresentação e como conclusão, o contraste entre as habilitações académicas e profissionais também foi notório, dos retornados. Havia uma grande diferença. Segundo Lopes, havia 6% de analfabetos que vieram de retornados contra 28% que existia aqui em Portugal, na metrópole, 10% com ensino secundário contra apenas 4% que existia na metrópole, e, portanto, isto reflete um bocadinho a qualidade dos quadros que regressaram, alguns não regressaram porque nasceram nas antigas colónias, mas que se mobilizaram para Portugal. Em termos de conclusões ou resultados esperados, porque o estudo ainda está em evolução, ainda está a ser trabalhado, pretende-se evidenciar o papel dos retornados na revitalização dos setores-chave da economia e da sociedade portuguesa, perceber que contributo é que eles deram em várias dimensões, mas para contribuir para uma leitura menos vitimária do retorno, ou seja, este grupo é muitas vezes analisado como um grupo fragilizado que regressou sem nada, com uma mão à frente ou outra atrás, apenas com a roupa do corpo, e colocaram-se muitas vezes nessa situação e por isso são olhados ainda como um grupo fragilizado, como vítimas. Depois de demonstrar como a reintegração profissional funcionou, e prova disso é que estamos o Portugal democrático, e por fim oferecer uma perspectiva histórica relevante para os debates atuais sobre integração, memória e coesão social. Portanto, estas são um bocadinho algumas das considerações e dos resultados que se esperam desse estudo.
e concluo aqui a minha apresentação. Obrigado. Deixo-vos com a bibliografia. Obrigada, Fico com a bibliografia. Filipe. Obrigado. Fazemos agora, se calhar, aqui mais uma troca. Se você para passarem, acho que é capaz de ser mais fácil. Consigo, claro que sim. Força. Força. Ficamos então com o Renato e com o Miguel. Força. Olá, boa tarde a todos. Obrigado ao professor João Batista por nos ter convidado. É um gosto estar de volta ao TAD. Eu e o Renato viemos apresentar o nosso artigo que fizemos em 2024 relacionado com as notas aos debates nas legislativas. Começando com um contexto bastante breve, este conceito que conhecemos agora dos debates em que todos os candidatos têm um frente a frente começou em 2009. Por exemplo, dando aqui o exemplo, em 2009 tivemos 10 debates, em que 9 em frente a frente e 1 com todos os candidatos. E em 2005, nas eleições anteriores, tivemos 5 debates e agora, neste artigo, neste estudo e neste ano, em 2024, acabamos por ter 28 debates. Este aumento dos debates acabou por criar uma politização ainda maior da política, o que também ficou comprovado aqui neste estudo que nós conseguimos recolher da Media Lab, em que podemos ver em 2016 tínhamos 53 comentadores políticos e em 5 anos aumentámos para 78 em todos os órgãos de comunicação. Passamos então para 2024, em que, no sentido com a intenção de mediatizar e capitalizar a política nacional, os órgãos de comunicação social começaram por atribuir notas aos debates das legislativas. Estas notas acabaram por, da nossa opinião, nós assumimos que, tendo em conta que estes debates, após estas avaliações, após os debates, acabavam por ter ainda mais tempo do que os debates, o que, na nossa perspectiva, acabou por influenciar ainda mais a opinião pública do que os próprios debates. Portanto, decidimos reunir aqui estes dados e tentar analisar estas notas. Posto isto, nós, para o nosso artigo, começamos com esta pergunta de investigação: de que forma cada um dos delegados do espectro político beneficiou da análise por notas aos debates nas legislativas 2024 pela SIC Notícias, CNN Portugal, Expresso e Observador. Para orientar o estudo relativamente a esta questão, nós assumimos 2 hipóteses para responder a esta pergunta. A primeira hipótese, a análise por notas aos debates beneficiou a direita, e a segunda, a análise por notas dos debates beneficiou a esquerda. Passando então agora para a nossa análise, para a recolha de dados, começamos inicialmente por fazer uma análise aos comentadores políticos destes 4 órgãos de comunicação, que acabaram por ser os órgãos de comunicação que fizeram esta avaliação por notas aos debates. Com o estudo que mencionei anteriormente da Media Lab, o último de 2023, utilizámos esse estudo e recolhemos algumas informações desse estudo, em que conseguimos verificar que os 3 dos 4 órgãos de comunicação, em 2023, tinham mais comentadores de direita do que de esquerda, com a exceção do Expresso, e fizemos também esta recolha, tendo em conta cada partido e cada coligação partidária que tinham comentadores nestes órgãos de comunicação. Podemos verificar que aqui
a coligação Aliança Democrática era o que tinha mais comentadores políticos, ou ex-personalidades dos partidos, ou personalidades que assumiram a sua posição política, e podemos verificar aqui que a Iniciativa Liberal e o Chega estão em falta. Por exemplo, o Chega neste momento já tem pelo menos 3 comentadores nestes canais, o que aumentaria aqui esta discrepância entre comentadores de direita e comentadores da esquerda. Posto isto, em relação então à nossa recolha de dados e à nossa avaliação, decidimos utilizar uma metodologia quantitativa em que analisámos as notas de 28 frente a frentes, as notas de 64 comentadores, o que culminou em 502 análises a debates e a recolha de 1004 notas atribuídas. Como o foco do nosso estudo era um eventual enviesamento dos órgãos de comunicação, tendo em conta a direita e a esquerda, decidimos colocar os partidos e dividir os partidos entre estes dois aspectos políticos. No caso, colocámos a Aliança Democrática, o Chega e a Iniciativa Liberal como partidos de esquerda, de direita, e a partidos de esquerda colocámos o PAN, o LIVRE, a CDU, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. Neste eixo, colocámos aqui os órgãos de comunicação, tendo em conta os cálculos e os resultados que íamos tendo ao longo deste estudo. Realizámos vários cenários e, tendo em conta os resultados que fomos tendo, o centro, o zero representava o centro, os resultados negativos significaria que os órgãos de comunicação estariam inclinados à esquerda e os resultados positivos à direita. Vamos passar agora à matemática. Vamos olhar para os resultados. Inicialmente fizemos a distribuição das notas atribuídas a cada partido. Temos, por exemplo, com uma nota 0 apenas atribuída ao partido Chega, com 4, ou seja, foram atribuídas 4 vezes a nota 0 ao Chega, 3 vezes a nota 1 à CDU, uma vez ao LIVRE e por aí adiante. Fizemos esta distribuição e verificamos que o partido que recolheu mais notas negativas, com 72 notas negativas, entre 0 e 4, foi o Chega. Quanto às notas positivas, o partido que recolheu mais notas positivas foi o Partido Socialista, com 137 notas positivas, entre 5 e 10. Para fazer a análise por espectro político, avançamos para a coluna da direita e vemos uma média absoluta da distribuição das notas pelo número de partidos de cada espectro, e percebemos que as notas negativas se concentraram mais à esquerda, por partido, e as notas positivas mais à direita. Ou seja, tivemos cerca de 29 notas negativas por partido à esquerda e tivemos 101 notas positivas por partido à direita. Nesta tabela fazemos a média das atribuições de cada órgão de comunicação a cada um dos partidos. Por exemplo, a CDU, para os comentadores afetos à SIC Notícias, o Paulo Raimundo obteve uma média de 5,24 pontos por debate. Verificamos que para a SIC o partido que obteve a melhor média de notas foi a AD e o que obteve a pior foi o Chega. Para a CNN o melhor foi a Iniciativa Liberal, o pior o Chega. Para o Expresso o melhor foi a AD, o pior foi o Chega. E para o Observador o melhor foi a AD e a pior foi a CDU. Na coluna da direita fazemos agora a média por espectro político e não por partido. Vemos que a SIC Notícias atribuiu uma média de 5,78 pontos a cada partido de direita, em média, e de 5,68 aos de esquerda e 5,78 aos de direita. E esta análise é feita para os 4 órgãos de comunicação, sendo que o único que atribui notas mais positivas à direita do que à esquerda é o Observador, e isso faz-se naquele balanço final, em que se nota que há ali uma tendência dos 3 primeiros órgãos mais à esquerda e o Observador mais à direita, que depois é colocado no espectro em baixo. Vemos então aqueles pontinhos, a ver do Expresso, o órgão de comunicação cujos comentadores se posicionaram mais à esquerda, e, por exemplo, o azul, o Observador, cujos comentadores se posicionaram mais à direita. Vamos agora fazer uma análise sem os partidos, ou seja, sem cada um dos partidos. Podemos começar, por exemplo, pela CDU. Nós vemos que a SIC Notícias, na globalidade dos debates, tinha ali um balanço de menos 0,10, o que a colocaria
mais à esquerda. Mas se retirarmos a CDU destes debates e fizermos exatamente a mesma análise, vamos verificar que a SIC Notícias passa a ocupar uma posição de menos 0,20. Ou seja, a SIC Notícias passa a estar mais à esquerda do que está quando a CDU está presente. E isto acontece para todos os órgãos de comunicação. Pode-se concluir então que a CDU é prejudicial, no que toca à atribuição das notas, ao seu próprio espectro. Se retirarmos a CDU, os partidos, os órgãos de comunicação passam a avaliar melhor a esquerda. No outro lado, o Chega faz exatamente a mesma coisa e prejudica o seu próprio espectro político. Verificamos, por exemplo, que a SIC Notícias estava no menos 0,10, mas se retirarmos o Chega da equação, a SIC Notícias passa a estar no 0,29, passa a ser um órgão com avaliações favoráveis à direita. E podemos ver isso no espectro em baixo, todos os órgãos de comunicação passam a estar no espectro da direita neste balanço final. Ou seja, o Chega prejudica o espectro da direita, sendo um partido de direita. No caso do PS, que é o partido à esquerda que mais beneficia o seu espectro, vemos a tendência contrária à CDU e ao Chega. Retirando o PS, partido de esquerda, os órgãos de comunicação passam a ser mais à direita. E o mesmo com a AD, numa escala ainda maior. Se retirarmos a AD desta equação, todos os órgãos de comunicação, aliás, passam para o espectro da esquerda, o que significa que a AD é benéfica ao seu próprio espectro político. Só que isto não quer dizer nada no que toca ao enviesamento, porque até podia, de facto, a AD ter sido, o Luís Montenegro ter sido o melhor debatente e ter as melhores notas. Não prova nenhum viés. Então vamos comparar isto à média global. Pegamos no caso da CDU e do PAN, um debate entre Paulo Raimundo e Inês Sousa Leal. Temos ali as notas atribuídas por cada um dos órgãos de comunicação. A CDU, Paulo Raimundo, teve 5,5 em média com os comentadores da SIC Notícias, 3,5 CNN e por aí adiante. E fazemos depois a média global dos comentadores à prestação de Paulo Raimundo, que foi de 4,81. E a Inês Sousa Leal foi de 6,0. A seguir, pegamos no PAN e na SIC Notícias e vamos fazer a comparação das médias atribuídas pela SIC Notícias à Inês Sousa Leal em cada um dos debates contra outro partido e comparamos à média global que a Inês Sousa Leal teve nesse mesmo debate. E vemos ali as diferenças. No debate contra o Chega, podemos ver que os comentadores da SIC Notícias atribuíram uma média de menos 1,17 pontos em relação à média global dos comentadores. Aqui colocamos então as diferenças e chegamos a um balanço geral de 0,31, o que significa que na globalidade dos debates a Inês Sousa Leal foi favorecida pelos comentadores da SIC Notícias num global de 0,31 pontos. Se dividirmos pelos 7 debates que fez, chegamos a 0,04 pontos em relação à média global. Isto agora é feito para todos os partidos, contra todos os partidos. Aqui falamos da esquerda e chegamos a um balanço global de 2,38. Dividido por 33 debates, ficamos com o resultado de que os comentadores da SIC Notícias atribuíram mais 0,07 pontos, em média, por debate, aos partidos de esquerda. À direita, fazemos exatamente o mesmo cálculo e chegamos a 0,14 pontos a mais por debate a cada partido. E fazemos agora o balanço global. 0,14 de benefício aos partidos de direita, 0,7 aos partidos de esquerda. O balanço global, por questões de arredondamento, é 0,06. Agora vamos fazer este cálculo para os 4 órgãos de comunicação. Algo se passou aqui. Ok? E vemos que para a SIC Notícias há um benefício aos partidos de direita, para a CNN igualmente, para o Observador mais ainda, e o Expresso é o único que tem um benefício aos partidos de esquerda. Chegamos a esta tabela, que é praticamente a tabela final, ainda não é, mas é quase, em que está explanado tudo isto que eu falei agora. E chegamos depois ao balanço global dos órgãos de comunicação social. Estes valores que apresentei anteriormente para os 4 órgãos de comunicação são somados e chegamos a um balanço global de 0,36 na globalidade da comunicação social, o que significa que
os partidos de direita, em relação aos partidos de esquerda, tiveram em média, por debate, mais 0,36 pontos em relação à média global. E agora vamos fazer exatamente o mesmo cálculo, mas vamos ter apenas em análise os debates que confrontam partidos de esquerda contra partidos de direita. E chegamos a um valor mais baixo, mas ainda assim se comprova, através desta análise, que nos debates, nas notas atribuídas aos debates, os partidos de direita foram beneficiados em 0,23 pontos por debate, por partido, em relação aos partidos de esquerda. Conclusões. O pior e o melhor. O Chega é quem mais prejudica o seu espectro, enquanto que a Aliança Democrática é quem mais beneficia, ambos são partidos de direita. No que toca às médias globais, as médias globais favorecem diretamente os partidos de direita, mas, como disse, isso pode significar apenas que foram efetivamente os melhores no debate. Na recolha de notas, o PS e o PSD são quem reúnem, o PS e a AD, no caso, são quem reúne as notas mais positivas. No que toca aos desvios, existe um desvio favorável à direita em todos os órgãos de comunicação, à exceção do Expresso. Quando confrontamos a esquerda e a direita, nos debates entre os dois lados do espectro, os órgãos de comunicação mantêm o desvio, só a SIC Notícias é que altera, favorecendo a esquerda, e na maioria relativa, no geral, os partidos de direita foram os partidos favorecidos. E foi esta a nossa apresentação. Muito obrigado a todos. Obrigada. Temos 5 minutos para perguntas. Não sei se alguém quer começar. Força. Quem é que era a pergunta? Ali. Tá, muito obrigado. Eu vou procurar ser muito conciso. Quero novamente felicitar quem apresentou as comunicações pelas magníficas comunicações aqui apresentadas. A minha questão são duas questões. É uma questão que acaba por ligar a primeira e a última comunicação. A primeira tem a ver com o reconhecimento que o Nuno fez, através da sua apresentação, das desigualdades infraestruturais que há na comunicação digital através das plataformas e que leva a que haja, ou que se veja como inviável a concretização da ideia de esfera pública, certo? Num dado momento, o Nuno fala sobre a importância ou estratégias de ação dos influenciadores. A minha questão é os influenciadores, ao assumirem uma comunicação estratégica, isso faz parte já de um reconhecimento implícito da impossibilidade da existência de uma esfera pública. Porque a esfera pública, tal como ela é definida, de certa forma não lida bem com a comunicação estratégica, que é precisamente a forma de ação dos influenciadores. Portanto, era sobre isso que eu queria ouvi-lo e, ao mesmo tempo, ligar isso com esta última comunicação que mostra que haverá aqui um processo semelhante, que é uma desigualdade infraestrutural nestes espaços de debate, que são os espaços de comentário sobre os debates. Porque, à partida, tal como nas esferas públicas algorítmicas, aqui esferas públicas algorítmicas, ou na impossibilidade da existência de esferas públicas algorítmicas, há também uma desigualdade estrutural na estruturação dos espaços de comentário. Só isso. Obrigada. Não sei se mais alguém tem mais alguma questão. Eu tenho. Agora, sobre a questão da esfera pública, porque se formos a autores como a Butler ou a Marianne Iris Young, há mais do que uma esfera pública, não é? E há, precisamente, esferas públicas de estes grupos que não têm tanta voz e tanta expressão no espaço deliberativo digital.
Portanto, agora, depois daqui da colega, do professor fazer esta questão, fiquei na dúvida, porque eu confesso, apanhei só o fim da sua apresentação, portanto, não sei se abordou a questão anteriormente, mas digo isto porque eu era uma fã de Habermas até descobrir, pronto, a Butler e outras autoras, se calhar também por esta costela feminista, e depois fica um bocadinho mais difícil de encarar Habermas da mesma forma. Boa tarde novamente. Antes de mais, obrigado pelas questões. A verdade é que a própria esfera pública algorítmica no digital levanta essas questões entre o que é de facto considerável esfera pública e depois também a visibilidade estratégica. E, nesse ponto, há aqui certas idiosincrasias. A verdade é que, e como eu ainda estou numa fase muito inicial na revisão da literatura, aquilo que recolhi até agora é que, e de certeza que há autores que vão contrapor aquilo que eu agora vou dizer, mas eu estou-me a basear no fundamento teórico que eu recolhi até agora. O que eu recolhi até agora é que os influenciadores munem-se sim da visibilidade estratégica para aparecerem, porque já têm o pressuposto de que existe esta mitigação da sua visibilidade nestes espaços. Como tal, recorrem-se a diversas estratégias, e uma das minhas hipóteses daquilo que vai ser a minha tese de doutoramento é mesmo que existe uma visibilidade estratégica para que eles possam aparecer e para que possam contornar esta suposta invisibilidade algorítmica, mas tenho certo de que alguns autores e até os meus resultados podem refutar esta minha hipótese. Em relação à segunda anotação, a verdade é que eu ainda me só baseei em Habermas, já utilizei Butler, mas foi para tentar definir o termo identidade, que na própria literatura também aparece de forma bastante contrapontística entre os diferentes autores, mas aguardarei a recomendação e de certeza que vou pesquisar para não me basear, e se calhar lerei depois Habermas de forma diferente. Acho que vai ler. Muito obrigado. Vamos passar agora aqui. Quanto à questão, o viés foi exatamente aquilo que nós tivemos a analisar aqui, e o viés tem sempre uma causa, não é? Existem interesses também dentro da comunicação social, ou seja, nós falamos do quarto poder e da necessidade de defender a democracia através do jornalismo, mas quem faz jornalismo são as pessoas, e é nas pessoas que está o enviesamento, ou seja, a escolha dos comentadores, como vimos no Estado de Arte, que apresentamos inicialmente, poderá não ser inocente. Muitas vezes está relacionado com a distribuição também na Assembleia da República, com o número de deputados que cada partido tem, mas vimos, por exemplo, que o Chega inicialmente nem tinha sequer comentadores. Atualmente já tem, porque o partido cresceu muito, mas não começou logo a ter. Mas ainda que por essa altura houvesse uma maioria absoluta do Partido Socialista, os partidos mais representados no debate político nas televisões eram os partidos de direita, os partidos que constituíram a AD. Portanto, este viés está relacionado sempre com interesses não diria da comunicação social, porque a comunicação social é um termo abstrato, mas das pessoas que fazem o jornalismo. Bom, obrigada a todos e a todas. Encerramos então esta sessão, mas não dispersem porque vai iniciar já outra. Obrigada.